Bom dia, queridos telespectadores. Hoje estamos juntos aqui em mais uma manhã, hoje dia 11 de fevereiro de 2012. Estamos aí começando mais um programa para falar da doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que é, como eu digo, essa maravilha, que esclarece, que consola pela fé raciocinada. Então, e hoje nós estamos aí na semana, né, que antecede, sábado que vem aí, nós vamos reprisar, estamos às vésperas do carnaval. O que tem, né? Muitas pessoas podem se questionar, o que tem falar sobre o carnaval num programa espírita? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o espiritismo tem a esclarecer, não só para os espíritas, mas para todos que se interessam em saber o que tem o carnaval? A gente pode associar carnaval e Deus? Como é que isso pode se arranjar num primeiro momento, parecendo coisas tão antagônicas? Mas como a gente já vem falando aqui a programas, Deus está no comando de tudo. Carnaval é uma festa, uma manifestação cultural onde as pessoas aí se divertem, não necessariamente estão no carnaval com mais intenções, como a gente sempre falou aqui já em programas passados. Tudo que vale a intenção são os pensamentos. Muitas pessoas podem estar aí em retiros espirituais, isolados de tudo isso, mas com pensamentos indevidos, com pensamentos de ódio, de rancor, de como vão fazer para prejudicar as outras pessoas. Então a gente aprende com a doutrina espírita que o que vale realmente é o nosso pensamento, é a nossa intenção. Se você gosta de carnaval, vá se divertir, claro, com moderação, mas não há nenhum pecado nisso. A gente vai comentar sobre isso aqui. É importante demais a gente entender e compreender Deus, mesmo ainda na nossa inferioridade, não tendo o que é necessário para compreender a natureza íntima de Deus, que é o desenvolvimento moral, mas nós já podemos compreender um Deus que é infinitamente justo, infinitamente sábio, que criou um processo educativo que nos auxilia a evoluir, a chegarmos até a perfeição, que é a reencarnação, que faz toda a diferença na nossa vida, faz nós entendermos por que nós passamos por dores, por aflições, e como a gente sempre diz também, estamos numa escola, que é um planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui colocados aí no convívio com os nossos semelhantes, um convívio que a gente sabe que muitas vezes não é harmonioso, é difícil, mas nós estamos aqui para aprender, para praticar todo esse amor. Temos muitos mestres, como Jesus, que veio até nós nos exemplificar de como nós devemos agir, e aí muitas coisas que nós devemos realmente aprender. E é um aprendizado íntimo, pessoal. Muitas pessoas gostam muito do programa, tem outros que não gostam, mas há poucos dias eu até comentava com o José Manuel que ninguém fica indiferente ao nosso programa, né? Ou as pessoas gostam muito, vão refletir, e o que a gente propõe, o que a doutrina espírita propõe é isso, é uma reflexão, uma mudança de pensamento, de hábitos. Se você concordar, ótimo. Se você não concordar, você também não está condenado por causa disso. Então, a gente está começando mais um programa, e hoje aí mandando um grande abraço para todos os nossos telespectadores, para você que vai nos assistir aí no mundo inteiro através do YouTube, para você que nos manda e-mail através do ternatv@oi.com.br, a gente recebe aqui, e vamos ao longo dos programas aí respondendo os questionamentos, e vamos então hoje falar sobre carnaval, o que pode parecer muito estranho, né, José Manuel? Sim, Valéria. José Manuel, bom dia. Bom dia, muito bom dia, queridos telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos internautas aí do mundo inteiro. Temos recebido muitas comunicações de vocês, aí do Anderson Aste, do Marcelo Mestre, do Renato Giglio. Sobre Renato Giglio eu provavelmente vou fazer depois algumas considerações sobre detalhes que ele colocou aqui a respeito de campanha do quilo que era feita no Centro Espírita Friburguense, depois diz que eu tirei de lá e tal. Isso a gente tem esclarecimento, porque nós fazemos tudo aberto, tudo claro, tudo transparente, tudo honesto. Nós não temos receio nenhum de encarar qualquer situação, porque primeiro nós agimos com honestidade, com pureza de intenções, e segundo, nós não temos interesses pessoais. Se nosso interesse é um ideal, nós estamos sempre prontos a voltar atrás, nós estamos sempre prontos a nos corrigir quando estivermos errados, e nós estamos sempre prontos a aplaudir todos aqueles que abraçam a mesma causa e que sejam honestos, honrados, merecedores de crédito, o que infelizmente muita gente não tem, não reúne, não agrupa essas virtudes
do crédito, da confiança, da honestidade. Então, para o Renato Giglio, anota aí que nós, se não comentarmos ou não vamos comentar num outro dia qualquer, mas o Zé Renato também, que foi muito curiosa a participação dele, porque quando nós falamos aqui que o universo começou com uma bola, com a matéria concentrada, super massiva, com o tamanho de uma bola de golfe, e segundo o Richard Dawkins, que é o Stephen Hawking, que é um dos maiores gênios da humanidade atualmente, um físico inglês, ele diz que antes disso não tinha tempo, não tendo tempo, não tinha matéria, não tendo matéria, e não tendo tempo, não tinha nada. Logo, Deus não existe. Mas esse nosso querido aqui, Zé Renato mandou um e-mail dizendo assim, mas quem segurava essa bola? Né? Quem estava equilibrando, quem coordenava isso? Quem segurava? Justamente a pergunta que os cientistas mais renomados, os prêmios Nobel em qualquer parte dos ramos científicos, em qualquer setor do conhecimento científico, eles têm chegado à conclusão: uma consciência predominante, uma consciência suprema, ou seja, um universo planejado, tudo planejado. Eles têm chegado a essa conclusão. Chegam a ser quase que teólogos quando afirmam a respeito desse design inteligente, a respeito dessa consciência universal que sustenta e mantém e planejou tudo que existe. É aquela racionalidade da fé, é a racionalidade da crença em Deus. Nós não podemos crer em Deus porque as pessoas falaram isso. Nós já nascemos com, às vezes, um crucifixozinho em cima da cama, no berçário. Isso é uma praga para a humanidade, isso é um mal. Isso engessa a humanidade e as pessoas em preconceitos que elas dificilmente saem dali. Levam uma vida inteira nesse planetinha aqui, agarradas, enlatadas naquilo que lhes foi colocado na cabeça com relação principalmente a Deus. Não tem a liberdade de pensar, não tem a liberdade de confrontar o que lhes disseram a respeito de Deus com a realidade de Deus, que é o que nós fazemos aqui, confrontar a realidade com Deus e Deus com a realidade, para nós sairmos do Deus das igrejas, esse Deus enlatado que foi criado pelos homens, logo não existe, por isso falha sempre na concepção das igrejas lá de fora, falha o Deus sempre, e eles ainda continuam aplaudindo, achando que ele é um milagroso, que ele é um amado, que ele é um protetor, coisíssima nenhuma, à luz do que dizem as religiões, porque negam a reencarnação. Negando a reencarnação e negando a pluralidade dos mundos habitados, espalhados por todos os universos, pelos pluriversos, negando isso, não tem como entender Deus. Aí o Deus enlatou e veio para esse micróbiozinho cósmico que está aqui, que é a Terra, que vai acabar sim, não em 2012, como disse ontem o Globo Repórter, até com pesquisas da NASA, que são todas pesquisas e conclusões entre aspas, porque eles não conseguem nem prever quando vai haver terremoto na Terra. Mas pode prever quando vai haver um universomoto, criei a palavra agora, um universomoto das transformações planetárias, que vai acabar, é claro que vai ser destruída sim. A lei da física, a matemática, a astronomia prova isso, porque o Sol está consumindo o hidrogênio, transformando em hélio, aumentando o núcleo, ele vai aumentar, vai evaporar toda a água do planeta, depois ele vai cair para dentro do próprio núcleo e depois ele vai explodir com uma supernova. Isso é lei da física, isso é incontestável. E isso faz parte das regras criadas pela inteligência suprema que é Deus. Isso não está acontecendo por acaso, de qualquer maneira, e Deus protegendo essa bolinha para cá, tira para lá, vai explodir aqui, tira para cá, porque os puxa-sacos estão dentro. Ah, Deus, salve a gente, salve. Nada, o universo é um mecanismo de explosões, transformações, destruições que visam a perfeição. O espírito não embarca nas explosões, nas desintegrações, nas transformações energéticas da matéria, porque o espírito, nós, por mais ignorantes que sejamos, já estamos além dessas forças
brutas e grosseiras da matéria. Nós somos matéria sim, mas quintessenciada, intelectualizada. Nós somos um intelecto da matéria evoluída. Logo, nós não estamos sujeitos a explosões, a contrações ou expansões universais, porque nós já somos um elemento à parte, em que pese termos sido oriundos, originários dessa matéria bruta, desse Big Bang, ou dessa origem dos universos. Nós partimos de lá do zero, e por justiça e perfeição nas regras de Deus, mas regras universais. Volto a dizer, não se prendam em regrinhas desse micróbio, que vocês vão ter que fazer um Deus micróbico, microscópico também, um Deus micróbio, para satisfazer os interesses dos micróbiozinhos que estão aqui. Então, isso é claro, vai se destruir sim. Não no dia 21 de dezembro de 2012, como dizem os astrólogos, como disseram mesmo os maias, mas não disseram que ia ser destruído. Disseram que estaria sujeito às transformações cíclicas do planeta. E eu vou falar isso em outras oportunidades, porque não está bem essa programada para hoje, em que pese aqui o assunto surge na hora que a gente entra no ar, na tese geral surge na hora que a gente entra no ar. Mas nós vamos falar depois, mais para frente, sobre isso, com certeza, analisando essas hipóteses, analisando essas transformações, que, como disseram lá os maias, e que eu disse que não podem ser relegados a povos ignorantes, não porque não foram muito intelectualizados. Então vamos tratar disso. Por exemplo, como disse lá a matéria ontem, isso já é conhecido da ciência, quando houver, não é se, é quando houver a inversão de polaridade eletromagnética do planeta, a energia elétrica pode zerar no planeta. Não vai haver mais energia elétrica, eletricidade. Não havendo energia elétrica, sabem, analisem o que acontece. Nós somos imediatamente jogados na época primitiva, nós vamos ser jogados na barbárie. Não que a civilização planetária vá involuir, vá regredir, porque isso não acontece. Não existe regressão de evolução, não existe inversão ou retrogradação de evolução. A evolução pode no máximo estacionar, mas a tendência forçosa das leis universais, das leis de Deus, é a evolução ser cumulativa e progressiva incessantemente. Então não vai haver um retrocesso na evolução dos habitantes do planeta, mas vai haver sim uma jogada de toda essa civilização na barbárie pela simples ausência da eletricidade. Quando eu falava isso, uma pessoa me disse hoje de manhã assim: a gente tem que arranjar uns lampiões, né? Arranjar alguma coisa para a gente se virar. Mas só que aí eu perguntei para ela, mas e o combustível para o lampião? Não vai haver, porque sem a eletricidade não há prospecção, não há a transformação, a industrialização, não há aquela célebre definição de indústria, a transformação da matéria em nova utilidade para a satisfação das necessidades humanas. Não vai ter isso, não tendo eletricidade. Imaginem o planeta sem eletricidade. A água não sobe para os prédios, não vai haver transformação de mais nada em nada, porque não vai ter a força motriz gerada pela eletricidade para cumprir a transformação da matéria. Claro que aí nós vamos ter que fazer fogo na pedra de novo, nós vamos ter uma inteligência avançada, mas a moralidade é essa que está aqui, que sem a energia elétrica ela nos joga todos na barbárie. Que nós vamos ter intelecto, como aí tinham os maias, muito mais do que nós hoje. Eles tinham intelecto, mas não tinham a moralidade. Por isso eles viveram nas épocas que viveram e fizeram até sacrifícios humanos. E nós também aqui, tirando a eletricidade, a humanidade volta para o estado de barbárie moral, mas não intelectual. Mas com a moralidade lá embaixo, muitos Zé Mané vão ser pegos para botar na fogueira em homenagem a Deus, porque ele contraria as regras das informações que o pessoal vem recebendo. Se te perguntar por que você acredita em Deus, a primeira pergunta: você crê em Deus? Sim, creio, claro. E o medo de um raio bater ele em cima se disser que não? Porque honestamente a maioria dos inteligentes que não. Agora, você que diz que crê em Deus, a pergunta seguinte é assim: por quê? A outra: por quê? Você não sabe explicar por quê, não tem fundamento para explicar por quê. É porque todo mundo sempre disse que Deus existe. Mas onde você encaixa Deus no que acontece com você?
Onde você encaixa Deus com o que acontece no planeta? Com as injustiças, com o abandono social, com as guerras, com a violência. E o mundo está indo de mal a pior. Em termos morais, está de mal a pior. Já não chega ao problema climático, as tragédias como os tsunamis, terremotos, maremotos. Agora viram a Europa como está? A temperatura como está? 40 graus, 30 graus abaixo de zero, matando muita gente. Além disso, acrescentem o caos econômico da Europa. Além disso, acrescente que eles foram os primeiros do planeta, oriundos da África, não foram os primeiros da humanidade, mas os primeiros a se organizarem no velho mundo. E analisem isso. Que tal o interesse deles em morrerem todos lá? De gelo, ou de terremoto, de tsunami, eles vão morrer lá? Ou eles vão fazer uma nova incursão do norte para o sul para virem ocupar as terras que estão por cá e que não são só nossas, são deles também, porque eles também são humanidade? Vocês acham que vai ficar tudo em paz? Que o Brasil, como diz essa federação imoral que está aí, se dizendo representante do espiritismo, vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Tudo hipocrisia, tudo falta de conhecimento da doutrina espírita ou sinceridade em assumir o que diz essa doutrina que aí ilumina o mundo, ilumina a humanidade. Exploda o mundo ou não, nós somos nós e vamos continuar sendo nós. A sua realidade vai continuar sendo a mesma ou piorada com o que vem por aí. Mas por que piorada? Porque as coisas estão se complicando. O planeta, humanamente, está virando um barril de pólvora prestes a explodir. E aí, nós estamos sendo injustiçados ou vamos ser? Nunca ninguém é injustiçado nas regras do universo, nas regras de Deus. Seja qual for o nosso problema, nós estamos num processo de aprendizado. E seja qual for o sofrimento ou as alegrias que passarem pelas nossas vidas, são as matérias que nós devemos cursar para, com essas matérias, nós aprimorarmos o eu. O conheça-te a ti mesmo e o aprimore a ti mesmo. Faça a transformação no seu interior, na sua consciência. Nesse contexto, portanto, planetário, as coisas estão cada vez piores, em termos sociais, em termos econômicos, em termos dessa abstração que criou a própria humanidade, não só sobre Deus, mas sobre a própria vida, a própria realidade planetária. Então observem vocês aí, não negligenciem em termos de pensar sobre isso. Antes que as coisas aconteçam ou piorem na sua vida, na minha vida, na vida social, na vida planetária, nós devemos ter informação, cultura, sabedoria, educação. Nós devemos chegar à conclusão da moralidade que falta ao planeta. O egoísmo é tão predominante, tão forte, que quando as coisas complicarem demais lá em cima que eu digo no hemisfério norte, não pensem que aqui no hemisfério sul nós vamos ser o jardim da civilização. Nada. Vão vir para cá, vão tomar isso tudo, vai ser uma guerra planetária. Ou vocês acham que não? Vai ser amor. O pessoal do Irã vai se dar as mãos ao pessoal do Ocidente, os iranianos vão abraçar os israelenses e os iranianos juntos vão abraçar toda a América do Sul, o Brasil, vão todos para a ONU, para fazer a paz, o amor e a justiça prevalecer? Coisíssima nenhuma. Está lá a Síria como exemplo na ONU. Todos queriam uma intervenção para acabar com aquela matança que o governo sírio, o ditador sírio, com os seus cúmplices, estão fazendo sobre o seu próprio povo. Mas dois países não concordaram, a Rússia e a China, e que se danem os sírios. Isso é uma jogada planetária, é uma jogada do intelecto imoral que predomina no planeta e que faz com que cada um seja um boneco, um número. Mas na realidade, para Deus, nós não somos bonecos nem números. Nós somos almas, espíritos intelectualizados, com livre-arbítrio e com senso moral para ser aprimorado tal qual o senso intelectual. A asa de equilíbrio, as duas asas para que haja equilíbrio tem que ser iguais, a da moralidade e do intelecto. Aí vira o anjo que voa equilibradamente.
A do intelecto está muito avançada, mas a moral está muito inferiorizada. Então, o desvio é fatal, a queda é fatal. Mas seja ruim ou bom para uns ou para outros, tudo isso constitui matéria deste curso, matérias neste curso, nesta escola planetária que hoje é a Terra e onde nós estamos. Destruindo, desintegrando, acabando, não tem problema. Nós continuaremos nós, com as virtudes que conquistamos, ou ainda cheio dos defeitos que mantemos em nós, por querermos tudo de bom para nós, tudo de bom para nós. Quando nós passarmos a querer tudo de bom para todos, fica bom para nós. Enquanto nós continuarmos querendo tudo de bom para nós, certamente não vai ficar bom para todos. Então olha a regra, o bom para todos significa o bom para nós, mas o bom para nós não significa o bom para todos. O que acontece aqui no planeta hoje, em termos de civilização, é o bom para eles e o ruim para todo mundo, para o resto. Nós não podemos pensar assim. Só que para chegar a conclusões modificadas desse tipo de pensamento predominante no planeta hoje, a gente às vezes tem que passar por tragédias e tragédias, como passaram os maias que foram jogados para cá numa dessas tragédias de outros mundos. Já vieram com um intelecto avançadíssimo. 2000 anos antes de Cristo já tinham cálculos e conclusões científicas, astronômicas principalmente, que ainda hoje os cientistas mais famosos do mundo ainda não conseguiram captar. Como os técnicos do Egito nas construções das pirâmides, quantos mistérios existem naquelas construções, quantos métodos de engenharia, de física aplicados ali que ainda hoje são desconhecidos, quantos? E respondam vocês que acreditam numa única vida, que negam a reencarnação, que negam os mundos habitados, e isso eu gostaria que escrevessem para cá. Colaborem com uma ideia contrária a isso, de que os egípcios, os maias, os astecas, os fenícios e uma série de outros povos intelectualizados que por aqui passaram, não vieram de outros mundos, por cataclismos às vezes de lá. Mas por quê? Estão no processo de aprendizado. Levaram um tranco de lá para virem para cá e para se recuperarem e para desenvolverem a moralidade, a solidariedade, o amor ao próximo, que é a tese cristã e é a tese espírita. Então analisem, escrevam para cá, não dizendo que na Bíblia, esqueçam Bíblia. Enquanto estiverem agarrados em Bíblia, isso continua do jeito que está. Eu canso às vezes, não canso não, eu vou falar de novo aqui. Quando um sistema pedagógico, educacional numa escola não funciona, a escola mantém aquele processo durante séculos, ela acaba, muito antes de séculos, ela acaba. Ninguém matricula seus filhos em colégios que não conseguem convencer, ensinar os seus alunos, que eles não passam nunca nos vestibulares, porque o método está errado, o ensino está errado. Então o que faz? Acaba com a escola? Não, muda o sistema. Se está escrito no livro lá, todos os livros de educação curricular são modificados. A cada ano ou 2 anos são alterados, porque eles avançam de acordo com o progresso da humanidade. Então não digam que é porque está na Bíblia que não existe reencarnação. Bobagem, não vamos ficar aqui analisando se existe ou não existe na Bíblia. Nossa fundamentação, e de todos vocês, de todos os religiosos, não devam ser livros, deva ser realidade. Deva ser ciência, evolução, intelecto, inteligência e não burrice. Não queiram manter burrice, não queiram manter atrasos, porque a igreja ou a religião acha que é. A realidade é o que acontece no dia a dia, na vida, é o que acontece nas descobertas científicas, é o que os biólogos, os astrônomos, os médicos, os sábios em todos os setores descobrem, porque eles não estão negando Deus. Eles não estão negando Deus. Sam Harris, um filósofo americano, lançou o livro Uma Carta às Nações Cristãs, que é um duro golpe às religiões, porque inclusive estimula o ateísmo e é sucesso. Ele esteve nos Estados Unidos, na lista do New York Times, durante 30 semanas como dos mais vendidos nos Estados Unidos. Por quê que eles deitam e rolam em cima desse preconceito predominante no planeta? Porque esse preconceito religioso aqui não sustenta a razão, não encara a razão, não encara a ciência, não encara a verdade. Estão fundamentados em mentiras.
Então escrevam para cá, a propósito, nós estamos falando aí dos maias e dessa matéria que surgiu na televisão sobre o fim do mundo, e as transformações planetárias. Escrevam e sustentem que Deus está no comando, que isso aqui está indo de mal a pior, de água abaixo, nítida e claramente, sendo destruído, poluído. A energia atômica já está aí para apertar o botão e explodir com isso tudo, por conta dos próprios homens. Argumentem que esses intelectuais que por aqui passaram não foram produto do que pode acontecer hoje aqui e nos jogar para mundos piores. Argumentem, não com base em mim, com base em estudos científicos ou com base no seu próprio raciocínio. Porque se você se colocar no lugar de Deus, você vai ter um raciocínio mais lúcido do que as religiões sustentam, enlatam e engessam quem nasce aqui. Então, como dizem todos esses filósofos que eu citei, Sam Harris, Michel Onfray, Richard Dawkins, como dizem esses homens sábios, conhecedores da intimidade da natureza e, consequentemente, conhecedores da intimidade das leis de Deus, eles negam todas as igrejas, todas as religiões e negam a fé. O próprio Papa João Paulo II, o penúltimo Papa que a Igreja Católica teve a lucidez brilhante de conciliar fé com razão e razão com fé, chamando a atenção de que a fé sem razão leva ao fanatismo, ao misticismo, leva à ignorância. João Paulo II. Esse sim poderia ter sido o Allan Kardec, que veio receber a terceira revelação e deixou a revelação espírita, que aqui está no Livro dos Espíritos. Esse sim, o mesmo espírito reencarnado lá no coração da igreja, para conciliar evolucionismo, por exemplo, com doutrina católica. Olha que coisa inteligente. Kardec não seria a reencarnação de Chico Xavier, o Chico Xavier, por exemplo, com a Federação Estimula e quer que seja, para ganhar dinheiro e continuar fazendo o mito, o Xuxa do movimento, o pobre do médium católico Chico Xavier, e que eles sustentam como Allan Kardec. Tem até um livro que é a Federação. Por que não vem dizer de público que é o Kardec ou que não? Porque interessa, a dúvida e a confusão, a ignorância interessa para a Federação Espírita Brasileira, que é rustanguista, que é espiritólica no máximo da classificação. Por que não vem esclarecer? Mas o Papa João Paulo II, sim, esse transformou, esse mexeu nas bases, na estrutura da fé cristã, que está concentrada lá no catolicismo, a primeira religião cristã que surgiu e dominou o cristianismo. Colocou lá o evolucionismo como compatível com Deus. E por que não? O evolucionismo não elimina o criacionismo. Deus criou e estabeleceu a regra da evolução. Uma coisa não elimina a outra. Mas o Papa mexeu com isso. Fides et Ratio é o nome da encíclica que onde ele estabeleceu isso. E também a evolução, a existência, o desenvolvimento da inteligência em outros planetas espalhados pelo universo. Papa João Paulo II. Então, argumentem para cá que essas inteligências que hoje estão aí colocando a sociedade humana numa encruzilhada, será que isso vai ou não vai acontecer? Esses homens sabiam, esses espíritos eram espíritos intelectualmente evoluídos. Como eu disse aqui, os maias, os astecas, os incas, os egípcios, os fenícios, eram espíritos de outros mundos que vieram para cá, como nós agora estamos aí às portas de passar por uma transformação dessa. E irmos para outros. E lá levarmos o nosso intelecto, a nossa perspicácia, a nossa sabedoria, a nossa gana em dinheiro, fama e poder. Nós vamos para o outro com a mesma tara e com o mesmo engessamento sobre as coisas morais. Vamos passar por essa saga que eles passaram por aqui, os egípcios, os maias e todos os outros. Nós vamos passar em outros mundos. É a regra do universo. Mas ninguém sendo perdido. Ninguém. Nada foi criado para a perdição. Nada foi criado para a destruição. Toda a criação dessa inteligência suprema está voltada a um único propósito: a ser perfeita, a se intelectualizar, se moralizar e compor a nata do infinito no comando e na coordenação da inteligência suprema. Inteligência suprema é a máxima, é a única, é a comandante criadora e geradora. Inteligência individualizada
com senso moral e com livre-arbítrio, já é o nosso estágio, onde nós agimos por conta própria no desenvolvimento das nossas virtudes e dos nossos conhecimentos a respeito do universo, a respeito das leis de Deus, que constituem o conhecimento intelectual, que nos entrete muito mais e nos agrada muito mais, porque o desenvolvimento intelectual nos traz o conforto material, onde nós nos aconchegamos e deitamos e rolamos, onde nós queremos os carros mais modernos, as poltronas mais reclináveis e confortáveis nos voos internacionais, em aviões dos mais modernos, onde vão 500 pessoas, tem piano, tem salões de festas e etc., cruzeiros marítimos. Isso é o produto da evolução intelectual, que nos traz o conforto material, a alegria passageira e momentânea de estarmos sendo felizes numa doce ilusão, que nos leva a uma realidade que não é bem essa e que aí nos faz voltar atrás e começarmos tudo de novo, para nós despertarmos não só no conforto material, que não é crime, mas nós passarmos a exigir o necessário em detrimento de que nossos outros irmãos, ou em favor de que nossos outros irmãos tenham também o necessário para nós nos confraternizarmos e nos desenvolvermos e termos a felicidade como espíritos e não como corpos. Com aquilo que o corpo não produz ao espírito, mas que o espírito aprende através do corpo. Prestem atenção nisso. Vejam que doutrina. Encara a razão, não tem medo da ciência. Nós não temos como espírita que falar para ninguém: ah, mas é porque está no livro dos Espíritos. Não, nós não falamos porque está no livro dos Espíritos. Nós nos convencemos e convencemos a algumas pessoas porque está na natureza, está na consciência de cada um, que Deus não pode ser vingativo, que o Deus que tem um povo é como um político corrupto que tem o seu rebanho, que tem o seu curral eleitoral num determinado estado. Fazem de Deus um político desses raposa velha e felpuda, como os que nós temos hoje, como os que nós tivemos ontem, no passado, e como nós vamos ter no futuro, enquanto nós não estivermos correndo esse risco de sair daqui para outros mundos piores. Fazem um Deus como político. Eu tenho uma pessoa muito ligada no movimento político lá de Brasília, que ele disse assim: não, fulano é amigo dos amigos, é amigo dos amigos, já entenderam, né? Ele é amigo dos amigos, é inimigo dos inimigos. Os inimigos que saiam da reta, mas os amigos, tudo aos amigos, aos inimigos além, como tem um velho deitado que fala, não é? Os inimigos além, aos amigos tudo. Então fazem de Deus, as igrejas, vejam se não é, as igrejas aí, todas elas do mundo, fazem de Deus um político amigo, aquele corrupto maior, sim, corrupto porque ele é capaz de matar para defender os amigos. Isso está escrito lá nos livros que vocês seguem como sagrados e imexíveis, inalteráveis, inabaláveis. Não façam isso. Pensem por conta própria, não estão me agradando, não vão me agradar. A nossa função aqui com a doutrina espírita nas mãos é de passar isso aqui. Isso convence. Olha, vocês não imaginam essa semana quantos contatos eu tive a respeito da matéria que nós veiculamos aqui no último programa sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre argumentos sobre Deus. É o que o Espiritismo faz pra gente. Não temos que prestar obediência a livros, nem dos Espíritos, nem Bíblia, nem Alcorão, nem livro nenhum. Larga isso pra lá. Não fica a vida inteira estudando um livro dessa grossura para bater no que você já sabe. Você tem que amar ao próximo, ser honesto, se intelectualizar, se moralizar e pronto, e vamos viver a vida. Por que você vai enclausurar numa câmara de reflexões hermeticamente fechada, que não deixa nada sair, para aceitar aquilo que está ali, e você achar que não está sendo um beneficiado de Deus? Rompam com tudo. Um filhote de qualquer animal só desenvolve depois que sai do ovo. Rompam com isso, quebrem essa casca. E pensem por conta própria. Estarão negando Deus? Claro, nós aqui estamos negando Deus, coisíssima nenhuma. Estamos tirando Deus do atoleiro que a humanidade enfiou, que as igrejas mantêm. Então raciocinem sobre isso, pensem sobre isso. E nós estamos aí continuando. Hoje nós temos carnaval, né? Vem o carnaval, as religiões já se botam de lado, já se acautelam. Vão todo mundo para os retiros, porque daí o carnaval, soltaram o capeta. Valéria Cristina.
Bom, o que realmente o espiritismo é contrário ao carnaval? Pois é, agora eu dei esse embalo de soltar o capeta. Quando eu era criança, eles diziam, olha, o bicho ruim é solto no início do carnaval e é preso na quarta-feira de cinza. Eu aprendi isso quando criança, vejam, a gente é criancinha e escuta e acha que é isso mesmo. Veja, o que o espiritismo acha do carnaval, nós temos que falar todo ano como nós temos que falar do Natal. O espiritismo não é contra coisa nenhuma. O espiritismo é a favor da educação, do esclarecimento da alma, seja ela de que religião for. A alma esclarecida está com o problema resolvido. Não teve um mestre aí, um sábio, que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Aí pronto, vamos, a verdade está aqui. Que é isso? Alto lá. No livro dos Espíritos está enquanto não ficar provado que está errado. E ninguém ainda provou que está errado. Mas aqui está, por enquanto, está batendo. A hora que deixar de bater, para lá isso e outra, e a verdade, sempre a verdade. Nosso objetivo tem que ser a verdade. E não doutrinas, religiões, igrejas, não. Líderes, não. Nosso objetivo, nosso ideal tem que ser a verdade. Porque só através da verdade nós conseguimos nos libertar. Não disse Jesus isso? Conheceria a verdade. Aí pegaram logo as igrejas, pegaram lá, está aqui a verdade. Palavra de Deus. Quem é que diz? Deus não fala bobagem, Deus não erra, Deus não é preconceituoso, não é odioso. Deus não vai mandar uns para o céu e outros para o inferno eterno. Seria uma burrice da criação fazer isso. Como eu disse no programa passado, e tiveram pessoas que me tocaram, que me escreveram, dizendo, olha, abriu a minha cabeça. Claro, um Deus sábio e inteligente não criaria para botar aqui e perder 90% da criação. Jogaria direto no céu. Por que jogar nesse micróbio aqui? Se fosse uma única vida. Aí nós temos que entender que no contexto da evolução isso aqui é uma sala de aula, é uma escola, é um colégiozinho, é uma escolazinha primária. Então vejam como é importante a gente fazer esses conceitos e quebrar os preconceitos a respeito principalmente do carnaval, porque me diziam, olha, soltaram o bicho ruim. As pessoas nem gostam de falar, é igual quando as pessoas tinham câncer, tem aquela coisa, aquela doença ruim e batia na boca. Então soltaram o capeta. Não, o capeta está dentro de cada um de nós. Os espíritos maus, que são os demônios, são os espíritos ainda inferiores, mas que poderão ser santos antes de nós, que achamos que somos todos bonitinhos, certinhos. Basta eles terem a vontade de mudarem e passarem por cima. Numa única existência se consegue proezas. Então basta que eles mudem e eles vão mudar, sim. Eles não vão ser espíritos inferiores para sempre. Eles estão de passagem naquele estágio pelas suas ações imorais, mas eles vão sair dali. Então os espíritos inferiores, eles atuam onde os espíritos encarnados estão sendo também inferiores. Quem quer ódio, quem tem ódio no coração, atrai o ódio. E o ódio é oriundo de espíritos inferiores, tanto encarnados quanto desencarnados. Logo, o que vai ser mal no carnaval é o que vai ser mal no retiro, é o que vai ser mal nas festas de gala, nos bailes de formatura. O que vai ser mal em qualquer parte, ou é o mal em qualquer parte, é o indivíduo pensando, querendo o mal e sentindo o mal. Esse é o estrago da festa. Não é o carnaval que é mau, são os homens que são maus. E esses homens que são maus no carnaval, eles não vêm de outro planeta para passar o carnaval aqui, não. Eles não vêm numa excursão em discos voadores e baixam no Rio, São Paulo, e saem todos fantasiados para o carnaval. Aquelas moças dançando, seminuas ou nuas, elas não são de outro planeta, não. Elas são daqui, participam às vezes das igrejas, moram ao lado das igrejas, tem um crucifixo no peito para lembrar o meigo nazareno. E não é por estarem no carnaval que são elementos de má índole ou de baixa moralidade, não. O mal está no indivíduo e não na festa. Então se ele pode estar no carnaval com o coração puro, limpo, se distraindo com a família, se vê alguma coisa que não serve, sai de perto. Como o indivíduo pode, mau caráter, estar enfurnado num convento ou enfurnado num retiro para se dar de santo, mas está planejando, depois da quarta-feira, quando voltar às atividades,
os contratos de corrupção, as propinas que ele vai receber, que ele vai assinar, que ele vai desgraçar os seus irmãos que dependem daquilo para a saúde, para a educação, para a segurança. Ele vai desgraçar assinando lá, matando muita gente com a caneta na mão, com um terno de linho puro, nesse calor que está aí, com assessores, com seguranças, com helicópteros para serem transportados, indo às missas, aos cultos, às reuniões até espíritas, porque não é a religião que faz essa diferença. E, no entanto, são safados, corruptos, imorais e danosos à sociedade humana. Mas estão como postados com postura de homem de bem, de homem sério, de homem responsável. E no carnaval, aquela turma toda lá sambando, brincando e dançando, muitos ali podem estar com a cabeça ótima, o coração ótimo, em plena alegria, solidários a qualquer um que necessite de um auxílio, de uma ajuda, fraternos, irmãos, podem ou não. Então é hipocrisia. O Espiritismo não tem preconceito e não nega nada a ninguém. Você pode fazer o que bem entender. Você pode matar, roubar, corromper, brincar, dançar, sambar, você pode ficar triste, você pode ter depressão, pode tudo. Vai depender sempre de você. Você não vai se destruir nunca. Se pegar você honesto e colocar numa multidão de desonestos, você não vai se transformar em desonesto, porque a multidão ao seu redor é desonesta. Você vai continuar honesto. E se te pegar desonesto e te colocar no meio de um grupo, uma multidão de virtuosos e honestos, você não vai se transformar em honesto por isso. Tem até uma sentença fatal que diz assim: o desonesto pode deixar de ser, o desonesto pode cometer um ato de honestidade sem deixar de ser desonesto. Mas o honesto não pode cometer um ato de desonestidade sem deixar de ser honesto. É a recomendação que os espíritos dão para se avaliar os espíritos comunicantes, quando eles se apresentam como superiores, como é o caso de Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, Humberto de Campos, Vieira de Menezes e outros que o movimento adora, ama e tem como benfeitores da humanidade, não são? Esse ensinamento pode ser aplicado a eles. Está lá no livro dos médiuns, está lá. Quando um espírito falha uma vez, não confie mais nele, porque ele não é confiável. Então, se esses 5 que eu citei falham sempre, e se quiserem a prova disso, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com isso, mas assistam, não é perdendo tempo, gastando tempo, porque isso tudo é muito útil, assistam Sérgio Aleixo, um orador aí que eu conheci recentemente, que me mandaram os vídeos dele. Entrem lá no Google, botem lá Sérgio Aleixo, ou no YouTube, Sérgio Aleixo, assista as palestras dele. Ele faz um trabalho primoroso sobre as mentiras e as idiosincrasias que esses espíritos, André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, Humberto de Campos e Bezerra de Menezes, por exemplo, esses 5 que são as 5 estrelas do movimento espírita, estrelas sem luz, estrelas apagadas. Acompanhem Sérgio Aleixo, põem lá o nomezinho dele, entrem e assistam as palestras dele. Fala com competência, com conhecimento de causa a respeito desses figurões que denigrem e levam o movimento espírita, continuam levando para o buraco, e aplaudidos como se fossem os espíritos supra-sumo, os espíritos superiores, os benfeitores da humanidade. Quem estuda livro dos médiuns e aplica para essa turma, reprova. Ah, mas eles têm coisas boas? Sim, claro. E o que eles têm de bom, vocês podem seguir. Eu posso seguir. Dom Bosco dizia que um bom conselho, ainda que venha do diabo, deva ser aceito. Então eles têm coisas, mas não são confiáveis para serem seguidos como mestres e orientadores, porque eles erram. E se eles erram, não percam tempo com eles. Venham para a codificação e aprendam por conta própria. Logo, espiritismo, carnaval, espiritismo, nada contra. Podem tudo, como eu disse, matar, roubar, ser corrupto, amar, ser feliz, pode tudo. Porque tudo depende do livre-arbítrio e as consequências vão ser sobre o espírito que agiu desta ou daquela forma. Erra, pode errar. Fuma, pode fumar. Bebe, pode beber. Usa crack, pode. Deve, não deve. Não estamos fazendo a apologia do errado. Não deve, mas pode? Claro que pode, é o livre-arbítrio. E as consciências não podem ser obrigadas. Ninguém consegue obrigar as consciências. Você pode aprisionar o indivíduo, mas não a sua consciência.
não o seu pensamento. Então, poder pode, dever não deve, mas pode. E quem faz vai receber o troco. Então, o carnaval é uma festa como outra festa qualquer. Os que prostituem a festa carnaval são os que prostituem as festas outras tantas, ou prostituem a política, ou prostituem a religião, ou prostituem os esportes, prostituem tudo. Por quê? O egoísmo predominante leva o homem a vender a mãe em troca do dinheiro. Valerinha está rindo aqui, mas vocês também podem pensar. Vende e entrega, né? Vende e alguns entregam. Tem uns que vendem e aplicam a desonestidade como uma virtude. Na hora de entregar a mãe, não entrega. Não, mas é minha mãe, eu não entrego. Mas você vendeu, vendi, mas não entrego. Então esses são aqueles que usam a desonestidade como virtude. Mas tem uns que são tão ordinários que além de vender, entregam. São os que estão no comando, fazem tudo para não perder o comando, fazem tudo, matam, corrompem, roubam, sonegam, subvertem a ordem, fazem de tudo para ocultarem suas torpezas. Bom, retornamos agora com o finalzinho do nosso programa. Estamos falando hoje sobre o carnaval. E é verdade, Zé Manuel, que a espiritualidade superior tem muito mais trabalho nessa época para cuidar dessa turma aí que está pulando carnaval? Veja bem, por tudo que eu disse aqui, espiritualidade superior está cuidando das coisas superiores, está cuidando da coordenação de tudo, inclusive do próprio universo, como está representada a função da espiritualidade superior, não é? Mas não pensem que aí os espíritos superiores ficam atrás do Zé Mané, do Joaquim, do Pedro, da Maria, da Aninha. Não. Isso acontece de uma forma natural pela regra do ação e reação. Todos podemos fazer o que bem entendemos, mas vamos responder por isso. Então, o indivíduo que cometeu algum problema durante o carnaval ou durante a vida de um modo geral, porque depois do carnaval continua tudo igual, só não se manifesta, não exterioriza aquele anseio interno, mas tudo continua do mesmo jeito, os espíritos superiores têm uma função geral de estimular a ordem, a virtude, o amor, a solidariedade, mas não prendem ninguém, nem evitam que ninguém passe por isso ou por aquilo, se o próprio indivíduo está procurando passar por isso ou por aquilo. É o livre-arbítrio, eles não interferem no livre-arbítrio. Então, não significa que o espírito superior vai induzir o sujeito para um retiro. Como eu já disse, que não diz nada em relação ao conteúdo do espírito que vai. E os inferiores estão intuindo o indivíduo para o carnaval, o que não significa nada, porque não vai modificar a essência. A individualidade e o livre-arbítrio são características inseparáveis umas das outras, ou uma da outra, com relação às responsabilidades de cada um. Então a espiritualidade superior não tem mais trabalho ou menos trabalho. A espiritualidade superior está no comando do que é superior. A inferior está no comando do que é inferior. E isso tudo faz parte de um planeta de provas e expiações, que é um dos planetas mais atrasados do universo, como explicam os espíritos aqui, dos mais materializados e atrasados do universo. Então, a espiritualidade superior tem aqui o processo, a coordenação do processo educativo, como tem os professores nas escolas. Os professores não podem fazer o aluno passar. Eles podem ensinar, orientar e aconselhar, mas os alunos não são reprovados. As carteiras de cigarro tem de um lado a propaganda bonita do cigarro e tem do outro lado o indivíduo morrendo de câncer numa cama de hospital. As pessoas compram o cigarro, quem vende já vende com a parte bonita para cima. E quem apanha, que já sabe o que tem atrás, não vira para olhar o de trás e devolve. Não vou querer não. Eu vou levar um pão no lugar disso, eu vou levar um doce. Não. Quem vende entrega com a face bonita para cima. Quem apanha, apanha com a face bonita para cima e põe no bolso com a face bonita para fora. É porque ele não sabe? Claro que ele sabe. Quem vende sabe, quem fabrica sabe, quem vende sabe, quem consome sabe. Mas o espírito superior vai interferir para que não fabrique, não venda? É livre-arbítrio. Pode tudo. Não devem ser praticadas algumas coisas, mas que podem ser feitas, podem. Então é a mesma situação. O indivíduo sabe, o indivíduo não deve, mas ele vai fazer. É o livre-arbítrio.
Bom, como você já disse aí, muitas situações nós damos muito mais trabalho, né? Vamos dizer assim, para os nossos anjos da guarda, para a espiritualidade, em tantas outras circunstâncias da nossa vida, que de repente no carnaval é o momento que a gente está melhor, que a gente está mais tranquilo, que eles têm menos trabalho, né? Porque, como você falou muito bem, isso é do espírito, isso é nosso. Se a pessoa tem boa intenção, ela vai ter boa intenção no carnaval, na religião, na política, ela vai ser honesta, é honesto. Não é o lugar ou a festa que vai determinar a honestidade da pessoa. Não é a política que corrompe o claro político. Que não, exatamente. É o político que já vai corrupto para lá com a política. Exatamente, com certeza. Então, a gente não é questão da espiritualidade. Nós somos sempre ajudados e também vamos ter as companhias inferiores de acordo com o nosso querer, o nosso pensamento, a nossa vontade. Então, é isso que vai determinar. É o caso, né? de beber e dirigir. Claro, com certeza. Aí os fabricantes da bebida, por obrigação legal, estabelecem aquela hipocrisia. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Que bonito. Resolveu o problema, né? Resolveu coisa nenhuma. É o caso do cigarro, é o caso da bebida e é o caso do erro, da corrupção. O indivíduo, na consciência dele, sabe que não deva corromper. Mas por que ele corrompe? Por que ele fuma? O médico fuma, o médico bebe. Por quê? Se ele sabe cientificamente que aquilo não deve. Ele tem livre-arbítrio, ele pode experimentar. É a força da matéria sobre o espírito, é a sensação bruta. O espírito inferiorizado ainda, ele é mais aconchegado ao bruto do que ao etéreo. Como eu às vezes tenho um exemplo grosseiro, a gente é mais atraído pelo perfume da carne assada, do churrasco, do que o perfume da rosa, o perfume de uma flor. A gente, churrasco, tem churrasco, aí o cara já pensa, bebida, aí se beber não dirija, que amor. Aí a pessoa bebe e não dirige, então não bebe porque vai dirigir. Tudo não é uma hipocrisia, vocês não sabem disso? Pensem livres, sejam vocês mesmos. Entendam Deus com o próprio pensamento, o próprio sentimento, se reconciliem com Ele ou se aconcheguem a Ele pela mudança dos sentimentos e dos pensamentos. Isso é fácil. Quem é proibido de fazer isso? Nenhum de nós. Como ninguém é obrigado a fazer o que não deve e ninguém é proibido de fazer o que deve. Analisem, por que não? Participem sim do carnaval, os que gostam, mas vão com o coração puro, vão para brincar, para se distrair, para se divertir. Participem sim de lugares mais tranquilos, dos retiros, onde possam, aqueles que gostam, vão meditar, vão estudar. Tudo isso é útil, tudo isso faz parte do contexto. Não façam o que não devem, mas poder fazer, podem, mas não façam o que não devem. Senão as consequências vão ser desagradáveis, né? Bom, nós já estamos aí no finalzinho do nosso programa, mandando um grande abraço para Fátima do Prado, que nos homenageia aí, né? Nos assistindo participando aqui do nosso programa, e outros abraços também. Hoje um grande beijo para Ângela, né, José Manuel? Sim. Um grande abraço para Ângela, para Jane também, que faz aniversário essa semana. A Ângela faz aniversário hoje, um beijão para você. A Ângela é minha esposa, que eu agora, alguns dias aqui no dia 13 de janeiro, nós temos 49 anos de namoro, não é? E hoje nós estamos aí comemorando o aniversáriozinho da Ângela, uma jovenzinha, e da minha filha Jane, casada com o Leandro, mãe da minha querida neta Carolina. A Jane faz agora no dia 14, na semana que vem. Quero mandar também um grande abraço e os parabéns para a dona Fausta Sidoni. Dona Fausta Sidoni é uma artista plástica aqui na nossa região, que mora aqui em Friburgo, uma poetisa. Ela lançou o livro O Despertar de uma Andorinha no Centro de Arte aqui na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, na sexta-feira passada. Eu até disse para ela que ia, ela me convidou e infelizmente não tive uns outros problemas que me impediram de comparecer, mas fica aí, dona Fausta, um grande abraço para a senhora, parabéns pelo seu belíssimo trabalho, e a todos vocês aqui de Friburgo e da nossa região que puderem, não percam a exposição sobre os quadros óleo sobre tela da dona Fausta Sidoni, que está correndo no Centro de Arte aqui na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo. E adquiram o livro dela, O Despertar de uma Andorinha, que também é um livro de poesias, um livro muito interessante. Nós vamos lá para dar um abraço à senhora e conhecê-la mais de perto nessa nova arte da poesia que nós não conhecíamos. Um beijo para a senhora, um abraço para os nossos internautas e continuem divulgando, se vocês gostam. Uma maneira de vocês colaborarem é divulgarem as nossas apresentações
e continue como nós recomendamos, assistindo tudo, analisando tudo, respeitosamente, tirando as conclusões e se libertando, porque conhecendo a verdade é que a gente se liberta, e a verdade não está em livros, mas está na natureza de Deus. Bom, aproveitem bem aí o carnaval com consciência, né? E até a próxima, nós estaremos aqui mais uma vez falando dessa maravilha que é a doutrina espírita. Até a próxima.